Bom dia, tá todo mundo me escutando aí? Bom dia. Bom dia. Tá, beleza, todo mundo me ouvindo, né? Na aula passada, nós falamos da aula um e 2, certo? E aí hoje a gente vai falar da aula 3 e da 4, tá bom? Vocês conseguiram assistir a videoaula 3? Sim. Beleza. Eu postei a 4 hoje, né? Hoje pela mais cedo. Porque como ontem foi feriado, né? Eu não postei por conta do feriado. Mas aí eu postei, vou falar sobre essa aula 4 hoje já para a gente adiantar. Depois vocês ficam só para assistir a videoaula. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Até projetei os slides aqui. E aí no final, eu não sei se vocês estão lembrando, mas hoje é o dia de enviar a primeira prova, que vai estar os conteúdos referentes à aula um, 2, 3 e 4. E aí eu vou abrir, no final, vou abrir a prova aqui para a gente dar uma olhadinha nela, explicar para vocês, e depois da aula eu vou postar lá para a Ana Maria Thaís, e na plataforma e no portal. Vocês estão conseguindo receber o material pela plataforma e pelo portal? Alguém está conseguindo? Eu não consegui nada pelo portal. Ainda não consegui ver nada. Portal- Oi? Pelo portal eu não consegui, não. Pelo portal, sim. Tá, não, beleza. Tá. Mas o seu, Ana, é problema com login ou não? Não sei o que é, não, porque eu nunca tive essa dificuldade. Todo dia eu tento, não tô conseguindo abrir nada, não. Vou tentar hoje de novo. Não Tá sei se eu bom. vou ter que fazer um novo caso, mas eu vou tentando aí. Tá, e Mas depois eu você tô me assistindo fala. por outros lados. Tá bom, beleza. Não, ótimo. O importante é que tá dando para acompanhar. Nós vamos falar dessa aula 3, em que a gente vai falar sobre os princípios que a gente tem dentro da farmacocinética. Estou gravando a aula já, tá? Para depois, qualquer coisa, mandar aí para vocês. E aí, dentro desse processo, a gente tem as divisões da farmacologia, a gente já falou sobre essas divisões. A gente tem a farmacologia clínica, né? A farmacocinética, a farmacodinâmica. Então, cada um desses tipos de farmacologia, ela vai estar direcionada, vai estar relacionada com algum conceito. Então, relembrando, farmacocinética vai ser o quê? O caminho que a droga ela vai percorrer dentro do corpo do indivíduo, né? O trajeto que o medicamento ele vai fazer. A farmacodinâmica vai ser o quê? O mecanismo de ação desse medicamento, ou seja, a Anne tomou um medicamento para dor de cabeça. Então, a farmacodinâmica desse medicamento para dor de cabeça é o efeito dele, tá? É a parte da analgesia dele. A imunofarmacologia está relacionado com fármacos que vão estimular ou deprimir o sistema nervoso, né? A gente tem a farmacotécnica, que eu falei para vocês na primeira aula, que é onde faz a manipulação de medicamentos, aqueles medicamentos manipulados, e a farmacogonisia, que ela vai estar relacionada com o princípio ativo da medicação, dos medicamentos. Lembrando que cada medicamento tem uma fórmula química, tem um princípio ativo. Qual que é o princípio ativo da dipirona? Ela é um analgésico e um antitérmico. Então, são dois princípios ativos que a gente encontra aí da dipirona. Se tiver dúvida, vocês podem perguntar. E aí a gente tem o que a gente chama de interação farmacocinética e farmacodinâmica. Dentro da interação farmacocinética, vai percorrer os processos de absorção, de distribuição e de eliminação. Então, o fármaco ele vai ser absorvido, né, seja um fármaco oral, um fármaco endovenoso, um fármaco intramuscular, ele vai ser absorvido dentro do nosso corpo. E aí, logo depois, vai ser o quê? Distribuído para órgãos e tecidos, né? E a parte inativa desse fármaco vai ser eliminado aí, principalmente pelos rins, que é a principal a gente tem outras vias de excreção, mas o rim, ele é os rins, eles são as principais vias aí de eliminação. A gente tem também o conceito aí de farmacodinâmica, que é o quê? É o efeito farmacológico da droga. Quando eu falo droga, é relacionado ao medicamento, tá? Então, vamos supor que a Giovana, ela tomou um Buscopan. Então, ela vai ter uma resposta clínica ao Buscopan. Ou o Buscopan vai trazer uma eficácia, né? Trazer ali um tratamento para ela, um retorno positivo, né? Para o que ela está sentindo, ou causa toxicidade, né? Algum evento adverso, algum efeito que não era esperado para aquela medicação. Então, mais uma vez, farmacocinética, ela vai estudar absorção, distribuição, biotransformação dos fármacos e a eliminação, né? Excreção. Enquanto a farmacodinâmica, ela vai estudar a resposta clínica que a gente vai ter em relação a determinado medicamento.
A gente sabe que o antibiótico ele vai tratar, né, um processo infeccioso ali por conta de uma bactéria, de um vírus, de um micro-organismo em geral. E aí a gente vai ter o quê? Uma resposta clínica ao uso daquele determinado medicamento. Dentro das interações farmacocinéticas, vou tentar aumentar aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, olha só, essa imagem, ela é bem legal, que ela vai mostrar algumas coisas para vocês. Alguém quer perguntar? Não sei se você quiser perguntar, pode acionar aí, tá? Olha só, nessa imagem aqui. Vocês vão ver que quando a gente absorve o fármaco, vamos pegar em fármaco oral, né, uma dipirona comprimido. Engoliu a dipirona, ela vai passar o quê? Pelo seu trato aqui, né, laringe, faringe, até chegar no seu trato gastrointestinal. No seu trato gastrointestinal, ela vai ser absorvida. Então, vamos supor que a Karina ela tem algum problema no trato gastrointestinal, ou até mesmo ela acabou de comer e tomou um medicamento. Então, se ela comeu e tomou o medicamento, consequentemente, esse medicamento ele vai demorar a ser processado, absorvido no trato gastrointestinal. Por quê? Porque precisa quebrar o alimento que ela comeu e para depois quebrar esse fármaco, tá? Então, uma das demoras aí para absorção desses fármacos pode ser a presença de outros alimentos. É claro que tem medicamentos que a gente tem que tomar eles em jejum, né? Sem ter comido nada. Mas vão ser daqueles medicamentos que geralmente, por exemplo, medicamentos para pressão, e não vão agredir tanto a mucosa do trato gastrointestinal. Quando o fármaco ele é absorvido no trato gastrointestinal, depois disso ele vai para o fígado. O fígado é o local onde ele sofre o efeito que a gente chama de efeito de primeira passagem. Ou seja, no fígado, o fármaco ele vai ser processado como inativo e ativo. A parte ativa do fármaco vai ser distribuído para órgãos e tecidos, e a parte inativa vai ser eliminada, vai ser excretada, tá bom? Então, quando a parte ativa do fármaco é biotransformado no fígado, sofre o efeito de primeira passagem, que é no fígado, ele cai na corrente sanguínea e atinge aí os nossos órgãos e tecidos. E aí agora a gente entra no processo para falar de cada etapa da farmacocinética. A primeira dela vai ser o que? A absorção. Então, a absorção vai ser a forma com que esse fármaco ele vai ser absorvido. Se eu tomo um medicamento oral, ele vai ser absorvido o quê? Lá no trato gastrointestinal, depois vai para o fígado, para depois cair na corrente sanguínea. Se é um medicamento endovenoso, ele já cai direto na minha corrente sanguínea, tá? Se é um fármaco sublingual, ele não vai precisar passar pelo trato gastrointestinal, ele vai ser absorvido embaixo da língua pelos meus vasos sanguíneos e vai cair diretamente na minha circulação sanguínea. Só que, assim, aqueles fármacos que eles precisam passar no trato gastrointestinal, como, por exemplo, os fármacos orais, vocês vão ver que algumas coisas podem diminuir a absorção ou até mesmo retardar a absorção desse fármaco. Por exemplo, a alteração do pH intestinal. A gente sabe que o pH é mais ácido, né, do trato gastrointestinal. Então, quanto mais ácido, né, dependendo desse pH, quanto mais ácido aí, para mais alguém tá travando? Ou tá de boa? Ou é só pro Wellington? Não, o meu tá falhando, de vez em quando tá falhando também. Pra Amanda tá de boa. Tá, qualquer coisa vocês me falam. Pra Suelen tá normal. Tá, qualquer coisa vocês vão avisando aí. Tá bom, Amanda. Na absorção, então, tem umas coisas que alteram a absorção do fármaco no trato gastrointestinal, principalmente para esses fármacos orais. Beleza, Ana. E aí um deles é essa alteração do pH, né? Outra coisa também é a alteração da motilidade gastrointestinal. Às vezes o nosso estômago ele tá com alteração de motilidade, e às vezes a motilidade está mais lenta, né? E a motilidade diminui também quando tem a presença de outros alimentos dentro do trato gastrointestinal. E a gente tem também alterações aí da mucosa gástrica, da mucosa mesmo do trato gastrointestinal.
processo que a gente tem, quando o fármaco ele é absorvido no trato gastrointestinal, a gente vai ter a distribuição. Então, a distribuição do fármaco geralmente vai estar ligada a uma proteína. É como se o fármaco precisasse ligar na proteína e a proteína que vai carregar esse fármaco para dentro dos nossos órgãos e tecidos. Por hora, é isso que vocês precisam saber da distribuição. A próxima aula a gente vai detalhar mais sobre esse processo de distribuição e observação. Tá? Dúvida tem aí? Alguma dúvida? O pessoal fala que, assim, que às vezes a gente toma alguma medicação que ela, como é que se diz, ela prejudica muito o estômago, né? Igual Uhum. assim, antibiótico, esse tratamento mesmo de quem tem problema de estômago, que faz tratamento com aqueles medicamentos do H. pylori, né? E assim, então, o pessoal fala que mesmo o remédio sendo forte, tem medicações que é bom você comer algo antes, né? Não dá para você tomar, dependendo do horário, vamos dizer. Coincide um horário que eu tenho que tomar medicação, mas dá bem um horário que eu ainda não consegui comer nada. Aí eu tenho que comer Isso, alguma coisa para tomar, né? E outra isso. coisa, diz que não é bom você tomar medicação nem com chá, nem com suco, nem com leite, porque corta o efeito. Isso é verdade ou é mito? Na verdade, não é que corta o efeito, é que vai demorar mais para a medicação ser absorvida, principalmente se for oral. Então, porque é aquilo que eu falei, o trato gastrointestinal ele vai ter que processar o que você tomou e com o medicamento. E aí eles falam dessa redução de efeito por quê? Toma um suco e toma um medicamento. O suco, vocês concordam comigo que o suco ele está líquido, né? O medicamento ele vai estar ali em comprimido. Então, quem vai ser absorvido mais rápido? Vai ser o suco, porque ele está na forma líquida, não vai precisar quebrar o suco para poder ele ser absorvido, né? Já no medicamento vai demorar bem mais, e aí vai reduzindo o efeito, porque vai demorando a ser absorvido no trato gastrointestinal esse comprimido. Entendeu, Ana? Uhum, Entendi, obrigada. de nada. Vamos lá. E aí, dando seguimento na aula 3.2, a gente fala do metabolismo. Lembra? Olha só. Vamos pegar aí a dipirona. Tomei uma dipirona comprimido, né, para uma dor de cabeça. Ela foi lá para o meu trato gastrointestinal, já foi absorvida. Depois que ela é absorvida, ela vai lá para o fígado. Lembra que eu falei para vocês que é no fígado que ela sofre o efeito de primeira passagem. É no fígado que essa medicação ela vai ela vai sofrer uma reação química que vai transformar o fármaco em ativo ou inativo. A fração que está ativa do fármaco vai cair na minha corrente sanguínea e vai atingir vários órgãos e tecidos. O que for inativo vai ser eliminado na urina. É isso que eu quero falar para vocês aqui nessa etapa do metabolismo, tá? No fígado, a gente tem uma enzima chamada o citocromo P450. Então, é ele que faz essa reação química para transformar o fármaco em ativo ou inativo. E a excreção? A gente sabe que o medicamento ele pode ser excretado pelos rins, ele pode ser excretado através do leite materno, através do suor, através até mesmo do pulmão. Então, quando o fármaco ele é biotransformado lá no fígado, né, a parte dele que é inativa vai ser excretada pelos rins, que é uma das principais rotas de excreção. Só que algumas coisas podem dificultar a eliminação dessa parte inativa, como por exemplo, o pH da urina, ele tem, vocês sabem que a gente tem um pH, né? Então, se houver alterações desse pH, consequentemente vai demorar para fazer a excreção desse fármaco, né? Alterações de fluxo sanguíneo, alterações dos túbulos renais, das excreções biliares, isso pode fazer com que tenha uma dificuldade para excretar. O fármaco, quer dizer que o fármaco não vai ser excretado? Ele vai. Só que essas alterações vai dificultar um pouco mais para ter essa eliminação dos fármacos. E aí, consequentemente, o que pode acontecer com os rins? Uma sobrecarga renal, porque é como se ele estivesse tentando trabalhar, mas alguma coisa está ali impedindo. E aí, consequentemente, isso vai aí causando uma sobrecarga renal, tá? E causando aí alterações. As interações farmacodinâmicas que a gente tem, né, falando um pouco das interações que acontecem entre os fármacos. Vocês vão ver que as interações, geralmente, elas vão estar relacionadas com os fármacos que você está tomando ali ao mesmo tempo. Então, tem fármacos que um vai ajudar no efeito do outro.
Tem outros fármacos que, por exemplo, um vai anular o efeito do outro. Então, quando eles trabalham ao mesmo tempo, um ajudando o outro ali para ser absorvido, eles são agonistas. E aí, quando eles estão trabalhando, um está anulando o efeito do outro, né? A gente fala de fármacos agonistas. Então, antagonistas. Agonistas é quando eles trabalham ali de forma que um não vai prejudicar o outro. E antagonista quer dizer que o quê? Um vai ser mais absorvido que o outro, um vai anular o efeito do outro, né? É claro que lembrem assim, não é quando a gente fala de fármaco antagonista, não é sempre uma coisa ruim. Pelo contrário, vamos supor que a Micaele ela administrou um fármaco X no paciente em dose alta, além do que estava prescrito. E a dose que ela administrou, essa dose alta, pode matar o paciente. Então, se ela identificar esse erro antes, ela consegue utilizar um fármaco antagonista para diminuir o efeito do fármaco que ela administrou anteriormente, ou até mesmo eliminar ou reduzir o efeito daquele fármaco, tá? Visando aí o bem-estar do paciente. Então, aqui é isso que nesse slide é isso que eu falei para vocês. Então, os fármacos agonistas, né? Então, eles podem ou não ser do mesmo grupo farmacológico, né? Que grupo farmacológico? Então, por exemplo, 2 remédios antitérmicos, 2 antipiréticos, 2 analgésicos, ou não. Eles não precisam necessariamente ser da classe medicamentosa. Só que eles trabalham na mesma direção, né? Já no fármaco antagonista, eles também podem ou não ser do mesmo grupo farmacológico, só que um vai reduzir o efeito do outro. Um exemplo disso é a utilização de anticoncepcional com antibiótico. Eu sei que se eu tomar os dois ao mesmo tempo, vai causar uma interação farmacodinâmica relacionada com o antagonismo. Então, o meu corpo ele vai absorver mais antibiótico e vai eliminar mais anticoncepcional. Então, por isso que mulheres engravidam nesse período, tomando essas duas medicações ao mesmo tempo. E a gente tem alguns problemas dentro do organismo do indivíduo que eles podem causar essas interações medicamentosas. Além da gente ter fármacos agonistas e antagonistas, algumas coisas dentro do nosso organismo pode causar interação medicamentosa, como, por exemplo, pessoas que têm insuficiência cardíaca, disfunção renal, hepática, o pH da urina, a idade, se fuma, né? A alteração da microbiota, enfim. Então, esses fatores, eles também podem fazer com que tenha uma interação medicamentosa e tenha um outro efeito. Então, por exemplo, na função, um exemplo aí é um paciente que toma uma medicação para dor na coluna e aquilo ali acaba tendo um efeito negativo em cima do rim, causando uma sobrecarga renal, por conta de um processo de falha nos rins que aquele paciente já tinha. Então, isso é um exemplo de interação medicamentosa que atinge aí, alguns órgãos aí ao mesmo tempo. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Tudo bem. Tá. Vou projetar aqui a aula 4. Não vai falar sobre o exercício, não, professora? Posso falar dele no final, pode ser? Pode. Que aí a gente adianta aqui e aí eu falo dele no final. Ficou de corrigir o 3, não foi? Foi. Não, beleza. A gente vai corrigir sim. Deixa eu só projetar aqui. Aí. Aqui é só uma revisão para mostrar para vocês quais são os locais de via de excreção que a gente tem dos medicamentos, né, da biotransformação, perdão. Lembra que a principal biotransformação é no fígado. Pode acontecer nos pulmões, nos rins, no sangue, mas a principal via aí de transformar o fármaco em ativo ou inativo é no fígado. Inclusive, na prova tem até uma questão dessas, tá? Então, a biotransformação desses fármacos, esse negócio de transformá-lo em ativo e inativo, ele vai estar facilitando o quê? Ele vai facilitar, quando passa pelo fígado, vai facilitar a excreção, né? Vai fazer com que o fármaco ele fique mais, digamos que fica melhor para chegar a nossa, menos tóxico, quando ele é processado no fígado para chegar na nossa corrente sanguínea, tá?
Então, olha aqui, esse aqui é o local onde a gente tem o metabolismo, né, a biotransformação que é no fígado. Lembrando que o fígado ele vai fazer o metabolismo quando ele torna o fármaco ativo. O fármaco cai na corrente sanguínea, na circulação sistêmica, e quando é inativo, vai ter a excreção do fármaco. A bile também é uma forma aí de ter a excreção do fármaco. Ah, tá. Isso aqui só são fatores que alteram aí, que podem alterar, né, o metabolismo, a metabolização dos fármacos, né, idade. Então, eu sei que, vamos supor que eu dou uma medicação para a Giovana, que tem 20 anos, e a mesma medicação para a Karina, que tem 60. Então, percebam que a absorção e a metabolização desse fármaco para a Giovana vai ser mais rápido em relação à Karina. Por quê? Porque por conta das estruturas da Giovana, né? A Karina ela tá mais velha, então consequentemente vai demorar um pouco mais para ser absorvido, vai ser mais lento, enquanto que na Giovana vai ter um processo mais rápido, assim, um processo natural de absorção do fármaco. Já na Karina vai demorar bem mais. Doenças, Porque, porque quando tá mais velho demora a diluição, professora. porque as estruturas elas não trabalham com o mesmo vigor do que quando você é jovem. Então, imagina só, é que nem a força diminui, assim como os órgãos e tecidos eles vão envelhecendo, a pessoa vai envelhecendo e junto com ela vai envelhecendo os órgãos e tecidos. Então, a contração que os músculos faziam quando jovem não vai ser a mesma da mesma forma quando velho. Então, porque por conta do envelhecimento das estruturas, entendeu? E aí vai diminuindo o processo de trabalho, tá bom? Ok. A gente tem condições ambientais também que podem influenciar na metabolização dos fármacos, tá? Então, condições ambientais, fatores genéticos, idade, né? Tudo isso aí afeta, né, a parte de metabolização, até mesmo no trato gastrointestinal. Isso aí ele é afetado também por conta da idade. Vou projetar a aula 4. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Na aula 4, 4.2, a gente vai falar sobre os efeitos adversos que são relacionados ao medicamento. Tá? Então, eventos adversos, ele vai ser o quê? Vai partilhar. Eventos adversos, eles vão ser efeitos que são causados no paciente, ou seja, muitas das vezes esses eventos adversos, eles estão relacionados com a via incorreta de administração da medicação, com a dosagem incorreta dessa administração. O evento adverso é assim, por exemplo, eu administrar uma medicação na Patrícia e ela apresentar um efeito que não está relacionado com a medicação, né? Um efeito totalmente diferente, que não é esperado para aquela medicação. Então, isso é um evento adverso. E aí, a literatura tem trago, né, os estudos têm trago, que muitas das vezes esse aparecimento de eventos adversos no paciente está muito relacionado com a administração de medicamentos. Às vezes a dose errada, às vezes administrou a medicação errada no paciente e isso leva ele a ter um evento adverso, tá? Então, eles podem ser evitáveis, né? Ou inevitáveis. Evitáveis aí quando eles estão associados ao erro de medicação, né? Que era uma coisa que não deveria acontecer. E inevitáveis quando, por exemplo, a Karina toma um medicamento que causa uma reação no organismo dela que não era esperado, mas por conta da interação do organismo dela. A gente sabe que tem pessoas que, por exemplo, têm alergia a determinado medicamento. Então, se a gente administra e ela tem alergia àquele medicamento, aparece aí na forma de evento adverso. É algo inevitável, que a pessoa não sabia que tinha, né? Muitas das vezes não sabia que tinha alergia àquele determinado medicamento. E passa a saber depois que toma o medicamento pela primeira vez que aparece alguma aí reação no corpo dela. Aqui, né, muitas das causas que contribuem para o evento adverso de medicamentos é a falta de informação. Então, por exemplo, a Suelen compra um medicamento na farmácia por uma dor de cabeça, e ela não sabe realmente das propriedades daquele fármaco, se realmente vai fazer um bem, e acaba tomando a dosagem errada e aparecendo, né, e aí dando uma sobrecarga em outros órgãos, ou até mesmo aparecendo reações de alergia por conta do fármaco, né, e o fácil acesso ao medicamento, porque tem medicamentos que a gente não precisa de prescrição para ir lá e comprar.
né? Tem medicamentos que são de venda livre, então não precisa ter uma prescrição. Então, esses dois pontos são problemas quando a gente fala de eventos adversos, porque a maioria, fora do ambiente hospitalar, a maioria dos eventos adversos acontecem pela falta de informação e pelo fácil acesso à medicação. Que a pessoa compra aquele fármaco e aí acaba tomando, às vezes, a dose até mais alta do que o corpo suporta, ou até mesmo o corpo dela não suporta a interação daquele medicamento. No hospital, intra-hospitalar, está mais relacionado com erros de medicação, dose, né, via de administração. Isso aqui, né, a interferência de parentes e amigos também contribui para o aparecimento de eventos adversos, porque indicam tal medicamento que o fulano usou, fez bem, e aí acaba indicando e a outra pessoa toma, mas não vai ser o mesmo efeito, tá? E muitas das vezes, a dificuldade do acesso ao hospital. Então, imagina só, você vai ter vai tá doente, precisa de um atendimento na UPA, chega lá não é atendido. O que você faz? Você vai na farmácia, tenta comprar um medicamento que se adeque ali para aliviar os seus sinais e sintomas, né? Então, essa dificuldade do acesso, de ter uma prescrição médico que te atenda, prescreva um medicamento ali adequado para o que você está sentindo, o indivíduo às vezes nem mesmo procura o serviço de saúde e se automedica, compra sua medicação e se automedica, tá? Então, esses eventos adversos também estão relacionados com essa parte aí da automedicação, dessa dificuldade e das interferências, tá bom? Dúvidas? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Questão Alguém? de quando, desculpa, essa questão de quando acontece da pessoa tomar alguma medicação e de intoxicação de imediato, a pessoa tem que ver o que aconteceu. Como que a gente pode, mesmo assim, porque às vezes acontece da pessoa falar, você tem alergia a alguma medicação? Aí você fala assim, tenho, né? Mas aí Uhum, aplica uma outra que também acontece da pessoa ter alguma reação, né? uhum, E essa questão assim, como que a gente faz nesse caso? Porque a medicação, ela oral, ela é mais prejudicial nessa área, nessa questão do que a via intravenoso. uhum. Então, dentro desse caso, né, tem que ver, porque, por exemplo, a gente sabe, cada via de administração, ele tem um tempo de absorção, né? E aí vai depender muito, porque, por exemplo, vamos supor que você tenha alergia à dipirona, né, e não saiba, e aí quando injeta na sua veia, né, rapidamente aparece. Já se você for tomar em fármaco oral, né, você vai ver que vai também, né, a dipirona oral vai aparecer, só que vai demorar um pouco mais por conta de todo o processo que tem que passar, né. Então vai depender muito, Ana. E aí, assim, não tem como prever. Às vezes a gente fala, Thaís, não tem pergunta, Thaís, tem alergia a algum medicamento? Ela diz que não. E aí, quando você administra um medicamento X, ela acaba tendo uma reação alérgica. Então, assim, vai depender. A maioria, Então, a gente só descobre quando a gente tem uma alergia a determinado medicamento quando a gente usa aquele medicamento e aparece. Mas antes disso, hum, geralmente você fica sem saber se tem alergia ou não. Por isso que a maioria dos pacientes que você pergunta, eles falam que não tem. E aí isso a gente só vai descobrir depois que administra a medicação que aparece alguma reação aí de hipersensibilidade, tá bom? tá bom, entendi. Beleza. Vamos lá, que a Amanda, olha, Amanda, chegou na hora dos exercícios da apostila 3, viu? Vamos corrigir os exercícios. Na questão 1, vai falar sobre a farmacocinética, né? Lembrando mais uma vez que a farmacocinética é o caminho que a droga faz para percorrer dentro do corpo. E ele quer saber o que essa farmacologia estuda. E aí, lembra que eu falei para vocês? O item correto aqui vai ser na letra B. Por quê? A farmacocinética vai estudar a absorção do fármaco, a distribuição desse fármaco, tá? A sua metabolização, que é feita lá no fígado, né? E a sua excreção. Então, o item B a letra B é o que mais se adequa aí dentro do que a farmacologia estuda, tá bom? Se tiver dúvida, vocês podem perguntar. Na questão 2, pede para a gente, sobre os processos farmacocinéticos, pede para a gente marcar a alternativa errada. Vamos começar de baixo para cima, porque esse aqui é menorzinho, né? A letra D, os fármacos atravessam as membranas por processos passivos
ou por mecanismos que envolvam participação ativa dos componentes da membrana. Tá certo. O que ele quer dizer aqui? Que o fármaco, para ser absorvido no trato gastrointestinal, ele vai precisar passar por alguns processos para que tenha essa absorção. Isso está certo. Se vocês forem procurar a fundo lá na apostila, tem isso também, tá? C. Os fármacos em geral passam através dos espaços intercelulares e não das células que são diminutas, permitindo apenas o trânsito de água, sais minerais e compostos de baixo peso molecular. Então, aqui a letra C é o item que está incorreto. Por quê? Os fármacos, eles tanto passam por espaços intercelulares quanto por células, tá? Então, tanto entre células quanto dentro da própria célula, tá? E aí ele não vai só permitir o trânsito de água, sais e compostos de baixo peso molecular. Ele tem aí a absorção de outros, por exemplo, de outros compostos, como, por exemplo, cálcio, né, magnésio, outros processos. Então, não vai ser apenas isso aqui, tá? Tem outros também que ele faz essa transitação dentro aí do trato gastrointestinal. Então, na questão 2, o incorreto é a letra C. Nem vou falar dos outros, porque os outros estão certos, para a gente também não perder tempo, tá? Na farmacocinética, estuda a atividade da droga no interior do organismo a partir dos seguintes parâmetros, exceto em que você marque o que a farmacocinética não estuda. Então, a velocidade da absorção está certo, porque lembra que um dos itens da farmacocinética é a absorção. Então, se um fármaco ele é absorvido no trato gastrointestinal em relação ao endovenoso, vai ser mais rapidamente absorvido pelo quê? Pela via endovenosa, tá? Então, ela também fala sobre essa velocidade da absorção. A farmacocinética estuda sobre a distribuição, que é quando o fármaco ele vai para os órgãos e tecidos, e ela estuda a eliminação também, porque está relacionado com a excreção, em que o rim é a principal rota de excreção. Agora, o que ela não estuda é a concentração da droga relacionada à sua atividade. Quem estuda essa concentração da droga vai ser a farmacodinâmica e não a farmacocinética. Oi? 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 Tá falhando, viu? Tá Para você, travando. para você tá travando? Para mais alguém tá travando? Tá conseguindo acompanhar, Amanda? O meu também tá travando. O meu também começou a travar. Tá, Mas mas tá foi. dando. Tô conseguindo entender nada de tanto que tá travando. O meu Uau. também travou agora. Mas só agora, né? Foi só agora. Tá, peraí. Estão me ouvindo? Estão me escutando aí? Oi? Vocês estão me ouvindo?